Olá, pessoal. Estou aqui com Simone Lima, especialista em harmonização orofacial. O que é harmonização orofacial? A gente vai tirar várias dúvidas sobre isso, descobrir o que é que faz essa especialidade, quem são as pessoas que podem procurar, né? É interessante que a Simone tem um vasto currículo, formou na UF, já fez especialização na USP em laser terapia, está fazendo mestrado, é professora de um curso também de especialização orofacial, então é uma pessoa que tem bastante conhecimento, bastante prática nessa área. A gente vai tirar várias dúvidas a respeito disso. Oi, Simone, tudo bem? Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, queria te agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da harmonização, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvida. Então, vamos lá, sou todo ouvinte. Então, Simone, me fala, assim, como eu falo assim, sou médico, né? Então a gente escuta muito da área, digamos, de cirurgia plástica, cirurgia estética, etc, né? Mas o que é uma harmonização orofacial? Qual o conceito disso? Até porque, como você dá aula disso, a gente deve ter um conceito do que seja a harmonização orofacial, né? É, e na verdade esse conceito nasceu porque os procedimentos iniciais que a gente fazia, que eram mais preenchimento, bioestimulador, toxina, que o dentista foi fazendo, começou mesmo com a toxina funcional, digamos assim, para nos músculos da mastigação, para quem tinha bruxismo, trismo, né, dores de cabeça. E aí depois isso foi extrapolando, porque a gente via que alguns procedimentos a gente finalizava com a parte estética intraoral, e essa finalização precisava de um plus a mais. Às vezes a gente deixava um sorriso lindo, né, do ponto de vista odontológico, assim dizendo, mas precisava. E se a gente tivesse a capacidade de colocar um lábio, de melhorar um lábio, sabe? Então a gente foi vendo esse tipo de necessidade. E com isso, os dentistas começaram modestamente a realizar um procedimento ou outro. Só que isso cresceu muito rapidamente e o que aconteceu foi que existe um embate, existia ou existe ainda um embate muito grande entre o CRM e o CRO, né, o CREMERG, enfim, entre os médicos de uma maneira geral e os dentistas e os não médicos, né, que assim chamam. E essa briga toda aqui eu acho que é uma besteira, assim, dando minha humilde opinião, porque eu acho que existem bons profissionais em todas as áreas. Eu acho que a gente tem que estudar e ter responsabilidade com o paciente e com tudo aquilo que a gente for fazer, né? Porque a gente está tratando de outro ser humano. Mas então, o Conselho Federal de Odontologia teve uma época que ele precisou se manifestar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, em um determinado momento, entrou na justiça contra o CFO, e ganhou uma liminar. Essa liminar durou um ano, que foi mais ou menos na época da pandemia. E a gente ficou proibido de realizar qualquer tipo de procedimento facial. E depois essa liminar caiu e teve uma decisão, aí já julgado em definitivo pelo juiz, dizendo que a gente sim poderia realizar esses procedimentos. E então nós vimos uma necessidade, o conselho, né, viu uma necessidade de regulamentar, né? E aí então, que nome? Vamos precisar de especialistas, tá? Mas vão ser especialistas em quê? Então criou-se esse nome de harmonização orofacial. Tanto que só quem é especialista em harmonização orofacial são os dentistas, você sabia disso? Isso eu não sabia. E é interessante você falar dessa jornada porque faz sentido. É porque são dentistas que cuidam do sorriso, né? Assim, a Sim, ortodontia, né? A própria cirurgia bucomaxilo, né? Já muda muito muito. essa harmonia, digamos, Sim. do terço médio, do terço inferior da face, né? Sim, e a gente já fazia mudanças ósseas, inclusive, não só na bucomaxilo, como na ortodontia também. Na ortodontia com planejamento, né? Se você pega o paciente em crescimento, você consegue redirecionar esse crescimento para uma posição mais adequada, para poder ter um encaixe melhor da engrenagem dental. E isso, na verdade, isso mexe com todo o organismo, não só com os dentes, porque a gente tem uma engrenagem que é em todo o organismo. Então começa nos dentes, ou tem o início aqui né, nos dentes, e ele vai com a postura, com as fáscias, se ligando até os pés. Tem gente que fala que começa nos pés e vem se ligando até em cima, né? Mas, então. Esqueci o que a gente estava falando. Sobre a ortodontia e essa mudança de perfil do Ah, tem. dente, oclusão, e essa é uma mudança que você falou que vai da boca aos pés e mexe tudo. É interessante você falando isso, que a gente teve aqui uma. Eu me esqueci,
vou me recordar o nome dela daqui a pouco. Uma odontóloga também aqui, que justamente ela falava disso. Olha, pai, mãe, que ela faz odontopediatria, tem que cuidar da boca do seu filho, porque isso vai melhorar a vida dele em Para tudo. tudo na vida. Respiração, crescimento, enfim, tudo na vida. A dentista da minha filha, porque a minha filha vai numa odontopediatra que é uma amiga minha que é maravilhosa, doutora Viviane Pierro, e ela colocou um aparelho, que é um aparelho chamado MyoBrace nela, e é um aparelho que modifica, ele através da postura de língua e de lábio, ela mudou completamente o vetor de crescimento. Então, assim, faz muita diferença na vida da criança. Realmente é interessante. Mas voltando para a harmonização, a gente realmente, às vezes, a gente vê, chega um paciente bem idoso assim no consultório. E aí ele tem aquela boquinha murchinha, né? E a gente percebe que se você não colocar a dimensão vertical de oclusão dele, ou seja, se a gente não tiver um ganho de altura dentária, a gente pode fazer o preenchimento labial que for, ou o preenchimento facial que for, que a gente não vai conseguir retornar aquela face com uma beleza, ou retornar aquele tecido para o lugar. Nem fazendo um lift de plane, uma cirurgia plástica. Por quê? Porque a gente precisa recolocar as estruturas ósseas no lugar. E a mandíbula é o único osso móvel que a gente tem na face, e ela precisa encaixar com o crânio de uma maneira adequada. Então, a gente realmente estuda bastante anatomia na faculdade e isso facilita muito. Mas é claro que para fazer os procedimentos de harmonização, a gente precisa aprofundar esse estudo. Eu sou professora também num curso de cadáveres frescos, que a gente vai estudar isso. Então, todos os procedimentos a gente realiza lá nos cadáveres frescos, que ainda tem uma consistência de tecido diferenciada, né, para a gente poder estudar. Então, a gente faz as cirurgias, os preenchimentos, os procedimentos todos para ganhar segurança. Então, o aluno ganha segurança naquele procedimento. É bem interessante. E minha curiosidade, você já fez ortodontia ou não? Nunca Não, trabalhou com isso? nunca trabalhei com isso. E de onde é que surgiu a vontade de fazer harmonização orofacial? Da onde surgiu? Eu sempre fui uma pessoa vaidosa. E surgiu da vontade de querer acertar o meu rosto. Então, eu não queria. Algumas vezes eu fui em alguns colegas dermatos que não acertavam o meu botox, deixava a sobrancelha muito alta. E aí, nessa vontade de querer me acertar, eu falei: eu vou fazer um curso só para fazer o meu botox, o da minha mãe, assim, né? E aí comecei a estudar. Tudo que eu entro muito de cabeça. Então, meu primeiro curso não foi um cursinho de final de semana, já foi uma residência de 1 ano, onde eu estudei todos os procedimentos. E aí acabei me apaixonando, realmente é o que faz, é meu propósito de vida, E você já tá fazendo isso há quanto tempo? desde 2017. Então já Só face. só face, né? Eu abandonei a parte intraoral, porque é muita coisa pra gente se dedicar. Sim, né? Você fala, a saúde a gente tem um funil, né? Então, cada vez mais a gente tá na ponta do funil, né? Então, não tem como você tratar de tudo, né? Sim, sim. E nesse esse 1 ano e meio que você fez de curso, né? E provavelmente isso já mudou muito, né? Com termos de tecnologia e tudo, né? Hoje em dia, assim, na sua prática diária, né? Quais são os procedimentos que você faz? Só um adendo antes. Eu fiz essa residência e aí entrou a pandemia. Depois eu fiz uma especialização quando o conselho liberou. Eu falei, bom, agora eu quero o título de especialista. Eu fiz a especialização e agora estou fazendo mestrado. Então a gente não para de estudar nunca. Então os procedimentos. E eu tenho uma residência em cirurgias da face também, de 1 ano. Os procedimentos que eu faço são procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos que a gente consegue fazer no consultório. Eu, particularmente, sou contra a realização de procedimentos extensos em consultório. E eu sei que tem colega dentista que faz, mas eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com a vida do outro, né? E eu acho que, assim, se tem uma segurança muito maior no centro cirúrgico, por que não, né? Levar o paciente para o centro cirúrgico. Se o dentista não pode, então indica um colega cirurgião plástico, é muito mais ético, né? Essa é a minha opinião. Isso é super importante você falar nisso, porque às vezes a gente vê casos tanto na odontologia como na própria medicina de pessoas que se aventuram a fazer Sim. cirurgias em locais inadequados, né? E o desfecho sempre é ruim. Sim, O sim. desfecho sempre é ruim. Então, isso é uma dica super importante. Pergunta, olha só, eu sempre falo assim, no procedimento que vai demorar mais de 1 hora no consultório, provavelmente não é pro consultório, né? Então, assim, se o paciente, o leigo, etc, que vê, quanto tempo vai demorar? 3 horas.
provavelmente não é para ser feito ali, né? Pois é, exatamente. Então, a gente, como eu disse, a gente tem que ter responsabilidade e eu faço procedimentos de ambulatoriais também, Uhum. que são bioestimuladores, as tecnologias, os lasers, né, ultrassom microfocado e as outras tecnologias, preenchedores cada vez menos. E agora a gente tem uma empresa suíça que está lançando 2 preenchedores que têm uma reticulação com material diferenciado, porque os preenchedores de ácido hialurônico todos do mercado, ou quase todos, são reticulados com BDDE, que é uma substância que tem um resíduo, ela deixa um resíduo no organismo e uma certa toxicidade. Tanto que o FDA não aprova a utilização de muitas seringas de 1 ano. E agora lançaram, né, lá na Suíça, está chegando no Brasil, chegou já, um preenchedor que é reticulado, ou seja, o gel fica mais coeso, né? Uhum. Com glicina e prolina, então que são aminoácidos, que é muito melhor. Então, faço também preenchimento, cada vez menos. Eu acho que com essa onda agora da medicina regenerativa, da estética regenerativa, eu acho que cada vez mais as pessoas tendem a rejuvenescer e regenerar tecido e fazer o mínimo de preenchimento possível. Porque o envelhecimento, ele parte de todos os tecidos, né? Então, a gente envelhece osso, músculo, ligamento, pele, gorduras profundas e superficiais. Tudo envelhece. Então, a gente perde apoio ósseo. Você, como cirurgião de cabeça e pescoço, sabe bem disso, né? A gente tem reabsorções ósseas, remodelações ósseas, que às vezes precisam sim de um preenchimento ou de um reposicionamento cirúrgico, dependendo do caso da indicação. Mas aí sim a gente precisa preencher. Mas aquela onda de gastar 30 seringas na cara, né, no rosto de um paciente e transformar completamente as pessoas, eu particularmente não curto. E você falou num ponto importante, né, na medicina regenerativa, né? Um dos grandes problemas, digamos, da mudança facial é isso que você falou, né? Assim, perda de tonicidade muscular, Uhum. gordura e osso, né? Sim. Assim, eu sempre gosto de falar assim, por que todo velhinho a gente acha que ele é menorzinho? Porque ele perdeu massa óssea, ele Sim. diminuiu e a face também diminuiu, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa que está bem, jovem, tá magro, tá forte, etc., mas tá com a cara, eu sempre falo assim, o rosto derreteu, né? Já Sim. perde, por quê? É igual um balão, né? Perde osso, aquela pele, aquilo tudo sobra, né? E nisso daí você acha que tem um campo aí da medicina regenerativa, é isso? Sim. E o que seria essa medicina regenerativa? Eu acho super legal isso de avanços para, eu sempre falo assim, retardar o envelhecimento, né? Sim. Que a gente teve com a questão dos telômeros, né, de diminuir, da diminuição dos telômeros, então da gente tentar refrear essa diminuição dos telômeros, foi publicado um estudo até agora com relação à vitamina D, que na verdade não é bem uma vitamina, é um hormônio. Então a gente tenta sempre refrear esse envelhecimento. E a medicina regenerativa, ela surgiu, né, os primeiros estudos com o Dr. David Sinclair lá em Harvard, querendo buscar uma solução para células neoplásicas, né? Então, querendo refrear essa evolução, querendo fazer com que as células voltassem a ter um comportamento de célula normal. E os estudos evoluíram e a estética se apropriou disso, percebendo que a gente não faz mudança genética, porque seria muito caro e inviável, mas é mudança epigenética, então, mudanças na sinalização. Então, a gente consegue fazer hoje, com determinados produtos da estética regenerativa, a sinalização para que essas células consigam ter o comportamento de células mais jovens novamente, mesmo que elas já fossem células senescentes. As células senescentes são células que já envelheceram e estão ali cansadinhas, né, com a respiração celular, já a produção de ATP está mais cansada. E o problema delas, ela fica fazendo sinalização de inflamação. Então, é pior até, é preferível que ela sofra apoptose e morra do que ela fique ali no tecido sinalizando inflamação. Então, as promessas da estética regenerativa são essas. Eu tenho tido resultados incríveis no consultório, com um protocolo de estética regenerativa e procedimentos minimamente invasivos depois que eu já consegui recuperar essa pele, esse tônus muscular. E isso, o que é que você utiliza para essa recuperação? O que é esses telômeros? Isso, o que é que se faz? Exossomes, Isso.
Sim. É isso mesmo, é isso que É, a gente tem curiosidade. NMN, NADH, são várias substâncias que a gente utiliza para que elas consigam obter esse resultado, para que a gente Isso, consiga. isso é um produto comercial. É um Oh. produto comercial. Ah, tá. Não é nada assim, célula-tronco, nada disso, que extrai Não, do a paciente. gente tem sim uma galera médica fazendo nanofet. Eu não sei se tem dentista fazendo, Eu já realmente tinha ainda. falado do Nanofet. É, que é uma técnica muito legal, que é a remoção da gordura. A gente, enquanto dentista que só pode mexer em cabeça e pescoço, poderia remover da papada. Não é todo paciente que Que tem tem, né? papada, exatamente. E aí depois você trata esse tecido com você trata aquela gordura, né? Para quê? Para que tenha uma viabilização daquelas células tronco que estão presentes no tecido adiposo e ela possa ser reintroduzida nos locais-chave onde a gente quer melhorar aquela perda de tecido que já houve naquela região. Uhum. Mas no caso que se faz é com essas substâncias que vão estimular. Isso, exatamente. Estimular uma regeneração do tecido. Então, a gente tem um espessamento dérmico comprovado em ultrassom. Então, a gente mede com o ultrassom diagnóstico a espessura dérmica antes e depois do tratamento e ela melhora bastante, aumenta a espessura dérmica. E E esse tratamento demora quanto tempo? Por exemplo, se eu chegasse lá hoje e falasse, olha, eu tô querendo fazer isso aí. Quanto tempo depois que a gente poderia, digamos, fazer um procedimento? Antes de digamos, essa melhoria. você sabe que todo tratamento é individualizado, né? Às vezes tem um paciente com 40 anos e outro paciente com 40 anos e eles podem ter histórias muito diferentes, hábitos muito diferentes e a face em níveis de envelhecimento, hidratação muito diferentes. Então, é difícil dar uma resposta assim genérica, mas com uma média aí de 3 a 6 meses, a gente consegue já um resultado muito interessante que a gente pode já ir passando para um passo dois assim do tratamento, digamos assim. Então, primeiro faz uma fase, digamos, de acabamento, eu vou chamar assim, É isso. e depois, Adequação da pele do e tecido depois faz a finalização. com fio facial. Então, como eu estava dizendo, eu não utilizo nenhum material definitivo, porque eu acredito que a gente envelhece todos os dias da nossa vida e os materiais definitivos ficam para sempre lá no nosso organismo, ajudando a pesar, porque eles também vão se deslocar. Então, eu tenho muito paciente com PMMA que se arrependeu, com fio búlgaro, com fio de ouro, materiais que se utilizavam mais antigamente e que hoje em dia, ou a gente faz a cirurgia para retirar. Eu tenho um paciente, o senhor, tadinho, ele tem silicone industrial no rosto todo. E assim, não tem como a gente remover o silicone industrial sem uma mutilação, né? Então ele é fadado a conviver com aquilo, Eu infelizmente. já, eu já tive que operar um silicone desse infectado e é uma Nossa, cirurgia terrível mesmo. imagino. É uma cirurgia terrível. É, mas eu tô bem curioso com. Eu fico muito curioso com essas coisas que parece ficção científica, né? Assim, você faz alguma coisa para melhorar, né? Isso tem alguma contraindicação? Tem uma época melhor, né? Eu tô te perguntando isso porque a gente vê agora famoso fazendo todo tipo de rejuvenescimento, né? A gente viu como é o nome daquela de Proposta Indecente? A Demi Demi Moore. Moore. Aí viu também a Nicole Kidman com a Mudança Fácil, né? E agora, mais recentemente, né? Que o Brasil todo viu, foi a aparição da Anitta, Sim. que na verdade não foi rejuvenescimento, que ela é jovem, né? Já, né? Mas uma mudança completa da face, né? Mas a gente tem que entender a diferença entre os procedimentos de harmonização e os procedimentos cirúrgicos de fato. Perfeito. Isso aí é ótimo para você falar pra gente. O que seria, digamos, essa grande diferença? E é interessante falar dessa tua perspectiva também, que você não gosta de nada definitivo. Não gosto de nada definitivo. Então, existem procedimentos cirúrgicos que eu acho incríveis, eu acho que quando bem indicados são maravilhosos e restauram a autoestima da pessoa, o que é sensacional. Porém, a gente tem hoje uma questão que eu acho que vem muito da rede social, é uma necessidade de uma aceitação, de uma perfeição que é inatingível. E isso é muito ruim, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com elas. Especialmente essas pessoas que têm uma influência muito grande sobre os jovens, que o jovem ainda não tem uma maturidade, assim, né, muito formada, uma personalidade formada, e facilmente ele se deixa levar.
Eu tenho uma filha de 7 anos, ela fez 7 anos agora. E eu converso muito com mães que têm filhas mais velhas, né? Que tem a irmã mais velha. Uhum. E vários casos de depressão com crianças de 11, 12, 13 anos, porque não se aceitam, porque não são bonitas o suficiente, porque não se acham boas o suficiente para conviverem em sociedade. E, gente, isso é um absurdo, né? A gente está adoecendo. Então, isso de fato precisa ser revisto. Mas com relação aos procedimentos cirúrgicos, eu acredito, por exemplo, que a Anitta fez. Aos 32 anos, ela se vangloriar de ter feito 50 cirurgias plásticas já. Caramba, nem eu sabia que tinha esse tanto de cirurgia plástica, não. Comentou uma coisa com relação às crianças, né? E com essa mudança de padrão de mundo, né? Como as pessoas estão se guiando por terceiros, né? Por o que alguém fala que é bonito, né? Que alguém fala que é diferente, né? Então, de fato, as crianças hoje em dia elas ficam muito vidradas numa mudança, né? E às vezes são crianças lindas, né? São crianças muito bonitas, né? Então, eu me lembro, eu passei a minha infância toda, né? Na verdade, minha infância não, minha vida toda, né? Eu fui botar um aparelho dentário com 32 anos, eu tenho dente separado aqui na frente. Uhum. E aquilo ali nunca me incomodou. As pessoas achavam feio, falavam, que negócio estranho isso aí. Cara, mas nunca me incomodou. E eu não botei porque eu não tinha condições financeiras, que o aparelho era um negócio caro aberto. Caríssimo era. Não era isso? Era. Minha mãe falava, filho, não pode botar aparelho não, que isso é um carro na boca. Eu falei, não, então me dá um carro pra eu dirigir, que era Eu melhor. também só fui colocar aparelho na faculdade. E as pessoas conviviam muito bem com suas diferenças. Eu não vou nem falar com os seus defeitos, né? Mas hoje em dia há uma necessidade, né, de uma inserção. E sabe o que é mais curioso? Antigamente a gente sofria bullying, né? Porque Uhum. a gente era zoado o tempo inteiro e a gente convivia bem com isso. Hoje em dia o bullying é proibido e as pessoas não conseguem conviver com os seus defeitos, né? É bem curioso. Isso é uma mudança mesmo de perspectiva na sociedade, né? Então, eu sempre alerto, né, no sentido de que você, para fazer uma mudança, né, tem que ter muito consciência, né? Assim, tem que ter uma certa maturidade, uma idade, para saber Sem dúvida, se tem que fazer ou não, né? sem dúvida. Mas sabe uma coisa que muitos profissionais não falam, mas eu vou falar? O profissional, ele tem obrigação de ter ética, né? Bom gosto não se vende na farmácia, né? Bom senso. Mas assim, eu comentei há pouco tempo para uma mídia que me pediu um caso de uma paciente, acho que espanhola, que estava com o lábio já, sei lá, com quantas seringas, ela não conseguia mais fechar a boca. Então ela passa a ter uma respiração bucal que causa vários problemas respiratórios, de trato de vias aéreas superiores, Vai mudar o esqueleto enfim. facial dela todo, né, com o Não, tempo? exatamente. Porque ela quer entrar no Guinness Book com o maior lábio do mundo. Então, assim, é uma doença psiquiátrica já isso, né? Chega a ser, sei lá, hilário, porque as pessoas vão adoecendo com essa questão de rede social. E o uso de filtros, muito uso de filtros, né? As pessoas hoje em dia não conseguem mais, vai tirar uma foto, já coloca o filtro. Eu acho assim, se quer utilizar o filtro porque não dormiu muito bem essa noite, ou porque tô sem make, então vou botar aqui só uma coisinha, um cílio. Mas tem gente utilizando o filtro para se transformar em outra pessoa e querer acreditar que é aquela pessoa, né? E eu vou te falar que eu me preocupo com o mundo assim, que as pessoas assim, ela se acha mais ela na tela Sim. do que o ela pessoalmente, né? Como se fosse um avatar. Essa não sou eu, né? O eu de verdade é o que vocês me veem, né? Então, eu acho que a gente tá sofrendo uma transformação, né? E isso também tem relação também com esse negócio que você falou de profissionais ruins, né? Porque se vai no profissional ruim, ele vai fazer o que tu pedir. Exatamente. Era Vai aí que te, eu queria chegar. vai te transformar da maneira que você vai, olha, eu quero um olho grande, eu quero um olho pequeno, eu quero um nariz pontudo, eu quero um nariz grande, pequeno. Então, perde a noção, né? Do que é harmônico. Então, ruim até sob que ponto de vista, né? Pode ser que o profissional seja incrivelmente bom do ponto de vista técnico, mas ele precisa ter um bom senso e uma ética para dizer não. Eu recebo. Acaba que assim, a gente recebe muito paciente de acordo com aquilo que a gente faz. E os meus procedimentos são mais naturais, digamos assim. Então eu não recebo muito paciente pedindo coisas absurdas. Mas sim, já falei não para preenchimento labial algumas vezes, porque a pessoa quer e eu falo, não vai ficar bom em você e eu não vou fazer.
E já aconteceu de ir fazer com outro profissional, posso até mandar o vídeo, e vir depois retirar comigo porque não gostou. Isso é bem interessante, assim, ética, né, nesses procedimentos, né? Até porque, diferente de um tratamento de doença, né, é uma livre demanda, né? Sim, A estética tem uma livre demanda, né? É muito do teu desejo, né? sim. Mas, por exemplo, eu não teria capacidade, acho que nenhuma, de fazer estética, porque eu não tenho essa visão, né? Uhum. Eu acho que tem que ter uma visão muito crítica do que pode ficar bom e do que pode ficar ruim, né? Tem que ter um olhar artístico também, não é só técnico. Porque no final das contas, existe uma assinatura também no que você faz no rosto das pessoas, né? Existe um. Você vê alguns cirurgiões plásticos, sempre que eles fazem um nariz, você olha, às vezes, algumas vezes a gente consegue saber, nossa, foi fulano que operou. Porque tem uma assinatura, tem Tem um estilo, né? tem um estilo, exatamente, tem um estilo. É isso é uma já escutei isso algumas vezes, assim, o É, estilo da face, fulano faz bem face, faz bem nariz, né? Tem sim, tem uma maneira de trabalhar, né? Um sim, artista, né? sim. E isso é bem interessante. Mas falando, eu também vi que você já trabalhou com laser, né? Esse laser é laser também com intuito estético ou não? Então, sim, sim e não. Eu utilizo laser de baixa potência, que é um laser que eu sou absolutamente apaixonada, tanto o laser vermelho quanto o laser infravermelho, para vários processos, né? De cicatrização, diminuição de edema, pós-cirúrgico, enfim. Até o ILIB, gosto muito do resultado também, que é a irradiação na artéria radial, né? Que então passa por todo o sangue e a gente tem uma ação sistêmica para diminuir inflamação, para melhora de resposta, é muito interessante. E também os lasers de CO2, os lasers estéticos, digamos assim, Laser de contato, não é de isso? alta, isso. Aí a gente tem laser ablativo, laser não ablativo, né? Por exemplo, o laser de túlium, que é o Lavian, é o que a gente chama de BB laser, que ele dá um efeito de BB glow. É um laser não ablativo, ou seja, ele age na subsuperfície, ele promove uma mudança, ele aumenta a temperatura lá, mas ele não descama, digamos assim. Então ele não vai na derme, né? Ele não Ele vai não vai na na epiderme, epiderme. isso. Ele não vai na Ele epiderme. vai na Ele vai na derme. derme. E como é o nome? BB Glow? Não, Bibi Glow é o efeito. É o laser Lavian. Quer dizer, Porque, marca mas é comercial, Glow né? Glow da maquiagem, é isso? Ah, porque não tem o BB Cream, que é aquela. É uma. Como se fosse uma base que a gente passa pra ficar com aquela pele de coreana. Hum. Aí, daí do BB Cream derivou o efeito BB Glow. Ah, agora entendi. Entendeu? Face BB Glow. E aí agora veio o laser que tem que faz esse efeito BB Glow, entendeu? Uhum. Nesse quesito da harmonização da região orofacial, né? Você acha que existe uma idade interessante de procurar um profissional, uma idade limite, ou isso é uma demanda espontânea? Assim, não, olha só, a partir de tantos anos, acho que vale a pena você já ir vendo algumas coisas para evitar, principalmente pensando nessa medicina regenerativa, né? Sim. Sim e não. Eu acho que existe indicação. Paciente antes de 25 anos, existe indicação. Por exemplo, tem gente que tem uma olheira muito funda e que ela é estrutural. Aí a gente tem que ver também se ela é estrutural do ponto de vista de ósseo ou se ela tem uma coloração arroxeada por causa de vaso ou se ela é melânica. Então, são coisas diferentes, né? Mas, Deixa eu só traduzir aqui. Óssea, é óssea? o estrutural, né? Ou melânica. Estrutural é o seguinte, é da pessoa. Ela quer dizer Sim, isso, óssea, né? ou pode ser de vaso também, muito vaso aqui que deixa mais azulado, um roxo azulado, E melânica é a pele mais escura, aquelas pessoas mais moreno, parece um pandazinho, né? Quem tinha, Tim Maia tinha uma olheira Isso. melânica. Então, assim, ela tem que definir o que é aquela loira. Exatamente. Muitas vezes o paciente antes dos 25 anos tem um problema assim, ou tem, sei lá, um nariz que tem uma giba muito pronunciada e não quer se submeter à cirurgia ainda, e a gente poderia melhorar aquilo com uma rinomodelação. Uhum. Então, sim, a gente poderia fazer procedimentos assim. A partir dos 25 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano.
E para as mulheres, isso piora na menopausa, então que passa a 3% de perda de colágeno ao ano. O meu acho que já tá acabando, então, pela essa data aí. Então, a partir dos 25 anos, a gente pode preventivamente começar a fazer alguns procedimentos de bioestímulo. Porque se a gente mantém a pele jovem, é muito mais fácil. Você vai chegar aos 40, 50 com um resultado estético muito melhor do que se você esperar envelhecer para depois tratar. Por quê? Porque a pele já vai estar vincada, já vai estar com ruga, já vai estar desidratada. Então dá muito mais trabalho, né? E a pessoa vai passar um tempo se sentindo mal com ela. Porque hoje em dia a gente tem um aumento de expectativa de vida muito grande, né? As pessoas até pouco tempo atrás, até o final do século, eu lembro, uma pessoa de 60 anos era um vovozinho, ia para a fila do idoso, não é verdade? Exato. Hoje em dia, 60 anos é ainda jovem, garotão, garotona, não é verdade? É, Treinando, correndo, fazendo um eu, monte de eu coisa. sempre comento que minha avó eu achava que era uma velhinha, e É, provavelmente minha avó tinha 50 e poucos anos. meus pais têm 70 anos, tudo bem que eu dou uma boa ajudada, mas, gente, eles não parecem de jeito nenhum. Então, hoje em dia, as pessoas querem se sentir melhor com elas e com o espelho e ter essa relação. E por quê? Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho, pelo contrário, que é salutar. Eu acho que a gente deve sim ter uma boa relação com o espelho, porque isso melhora relacionamento, isso melhora seu relacionamento com você, e isso faz tudo ao seu redor ficar melhor, inclusive no trabalho, em todos os lugares, né? Então, por que não? Exato. Eu conversei aqui com a Simone, um papo super interessante sobre harmonização orofacial. É uma área muito interessante, assim, da porque a tua face, às vezes, é o teu cartão de visita, é como você gosta de se mostrar, né? Qualquer dúvida, pergunta aqui no nosso, no Instagram. Pode perguntar para ela vai responder, vai saber te orientar. E Simone, você tem alguma coisa mais para falar para os nossos ouvintes? Que a gente deve sim se cuidar, procurar bons profissionais, né? Não sair procurando preço, porque existe uma diferença grande entre preço e valor. Muitas vezes você vai atrás do preço, acaba fazendo uma coisa mais barata e depois tem que gastar mais ainda para consertar ou expor a sua vida a risco, né? Então isso não realmente não vale a pena. E me colocar à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui para responder. Obrigado, Simone. Eu que agradeço.